Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp, sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é um carro extremamente clássico, na minha opinião, principalmente no modelo que eu escolhi, né? Mas vamos falar se você teria uma Paraty GLS 1.8S das quadradas carburadas. Esse é o modelo que eu escolhi. Obviamente, a Paraty tem muitos modelos, muito mesmo, né? E a Paraty é um produto genuinamente brasileiro. Ela é parte do projeto BX, né, da Volkswagen, só que a sua a fama até cruzou fronteiras. A Paraty foi vendida nos Estados Unidos como Foxwagon. Pois é, o Fox era o Voyage. Nosso Voyage aqui era vendido como Fox nos Estados Unidos e tinha a Volkswagen, que era nada mais do que a nossa Paraty. Mas lá fora ela foi uma perua de entrada, focada principalmente na economia de combustível, enfim. Mas no Brasil ela ganhou status de carro desejado, né? Na época que as wagons eram ultra desejadas pelas famílias, né? O design da Paraty era muito atemporal, né? E manteve a Paraty quadrada viva por 14 anos ininterruptos, né? A quadrada, obviamente. E ela foi lançada em 1982 para substituir de uma vez só a Brasília e a Variant 2, que, vamos combinar, eram dois projetos muito legais que fizeram bastante sucesso, né? E a Paraty demorou um pouquinho ali para engrenar, era um projeto novo para a Volkswagen, era um projeto com motor refrigerado a água, né? Enfim, tração dianteira, bem diferente da Variant e da Brasília. Mas quando chegou o motor AP, né, e ela dominou o mercado. E aí, em 1995, né, o ano do modelo que eu escolhi, principalmente, a Paraty vivia ali um momento único, né? Ela era líder absoluta do segmento de perus compactas. Lembrando que, assim, a gente tinha a Quantum, que era uma categoria acima da Paraty, que concorria, até 92 ali com a Caravan, né? E a Paraty era um carro compacto, vamos, né? E o Gol já tinha mudado para a geração bolinha em 1995, mas a Paraty e a Saveiro mantiveram a carroceria quadrada ali por um pouco mais tempo, né? Eles foram em 1997 que saiu a versão bolinha. A GLS 1.8S de 1995, que foi o modelo que eu escolhi, é considerada aí por muitos puristas, né, inclusive eu, como a melhor Paraty já feita. Ela tinha um acabamento de luxo, com bancos recaros em muitas unidades, o banco recaro era um opcional, o painel satélite completo e o lendário motor AP 1800S. E não era só um carro de família, né? Ela era realmente, assim, quando lançou, era um símbolo de status familiar da classe média brasileira, ali no meio dos anos 90. E como toda boa lasanha, né, a família BX, a Paraty, inclusive, tem o preço ali se a manutenção não foi feita direito, se não foi bem cuidada. Ela tem alguns defeitos crônicos que são muito conhecidos do mercado. A trinca do túnel, né, que é o pesadelo de todo dono de quadrado, né? Então tem que ver a estrutura de perto, ver ali como é que está em volta do câmbio, se tiver solda, se teve trinca. E aí, assim, é um tema muito polêmico, porque tem gente que fala assim, ah não, se foi bem feito não dá problema, e tem gente que fala assim, se tiver solda ou trinca, a rigidez torsional do monobloco já era. Eu não sei, para mim, assim, todo serviço bem feito, né, obviamente, se foi restaurado, né, da forma original do carro, a rigidez torsional deve ficar próxima da original do carro. Agora, se fizeram de qualquer jeito, aí realmente prejudica muito a rigidez da carroceria. Podres na churrasqueira, né? Isso vários carros da época, muitos carros da época, os Opalas e Caravans também, né? A entrada de ar ali perto do para-brisa, embaixo do para-brisa, acumula folha e água e gera ferrugem, não tem jeito, né? E aí quando enferruja, infiltra água no pé do motorista e do passageiro. Não tem o que fazer. Eu lembro que no meu Escort era pior ainda, porque além de entrar água, ainda a parte ali da churrasqueira, né, que o pessoal chama, ainda entrava água embaixo da bateria e enferrujava embaixo da bateria. O carburador, né, essas versões de 1995 são carburadas, e o Brosol, que era o carburador usado na época,
sofre ali com empenamento da base e giclê entupido, né, gente? Porque obviamente o nosso combustível é muito zoado, né? E ainda tem um detalhe que as versões com ar-condicionado, ela tem tipo uma espécie de vácuo ali, enfim, tem uma válvula no carburador que quando você liga o ar-condicionado ele dá uma leve acelerada no carro, que é para o carro não morrer. Se der problema nisso daí, você tá lascado porque você não acha, tem que comprar um carburador novo. É difícil você achar só essa peça. Eu sei porque o mecânico que mexia no Opala para mim, ele tava uma vez lá com um GTS impecável, exatamente com esse problema, e só resolveu quando o cara comprou um carburador novo. E as maçanetas, estilo gatilho, elas quebram com uma facilidade irritante. É quase um item de revisão periódica, vamos assim dizer. E realmente, assim, Márcio, nunca tive um quadrado. Eu lembro que meu pai teve uma Saveiro quadrada 87, verde, que realmente a abertura ali era um saco. Você virava e mexia. Se você fosse com muita sede ao pote, ela quebrava. Quem tem uma GLS 1.8S 95 hoje não vende, tá? Então, assim, é um carro realmente elogiado pela robustez ali, né? A mecânica, gente, pô, é um motor AP, aguenta um AP carburado, aguenta desaforo, né? E, assim, para época, ela era vendida como um esportivo, né? Hoje, ela é sabor esportivo, né? Basicamente, assim, a gente não tem um Ultra Blaster de desempenho incrível, mas é um carro, para a época, bem legal, assim, muito legal, né? E aí, assim, eu sempre procuro aqui, tá? Amores e dores dos donos, né? Quem tem. Então, os amores, né? Que o pessoal ama. A estabilidade em curva, retomada forte, graças ao torque em baixa do 1.8S. Diferente do 1.8 sem S, o 1.8S ele tem o torque dele é menor do que o 1.8 normal, só que o torque vem muito mais cedo, né? E a visibilidade excelente, o porta-malas generoso, enfim, é um carro realmente muito legal. E as dores são a suspensão dura, e realmente a suspensão era dura, né? Ela bate seco ali nos buracos e vamos ser sinceros, eu estou em São Paulo, e assim, é muito ruim o nosso asfalto. Você pega as avenidas, aqui em São Paulo, obviamente, né? Você pega as avenidas, as ruas, algumas ruas chaves ali que ligam uma avenida na outra, até estão em bom estado hoje em dia, assim, estão recapeadas. Mas você começa a andar no bairro, meu Deus do céu, é difícil. O isolamento acústico precário acima de 100 quilômetros por hora e o consumo elevado no álcool, especialmente na cidade. Isso dá 1.8S, tá? Assim, o isolamento acústico, a maioria dos carros brasileiros é ruim mesmo, né? Não tem o que fazer, principalmente dessa época da década de 90, né? Mas faz parte. Os principais concorrentes da Paraty no mercado brasileiro em 1995, lembrando que ainda era a época das wagons para as famílias, que eram wagons também compactas, né? Como eu falei, a Caravan deixou de ser fabricada em 92, a Quantum foi até 2000 e tanto, mas a Quantum era outra categoria, era um carro maior, né? Mas as compactas eram a Chevrolet Ipanema, que era muito mais moderna, mais confortável, macia de andar, também com uma mecânica, obviamente, ultra confiável ali da Chevrolet, motor, eu acho que a Ipanema devia ser família 1, mas ela tinha um design muito polêmico da traseira, né? E a revenda dela era muito pior do que a da Paraty. Então a Paraty desvalorizava muito menos do que a Ipanema. E a gente tinha na época a Elba. Pois é, a Fiat Elba. E aí, assim, falando de Paraty GLS, né, era a Ipanema SLE e a Fiat Elba CSL 1.6. A Elba ganhava no espaço do porta-malas. O porta-malas dela era maior e ela tinha 4 portas, né, algo que a Paraty ali só ganhou na versão bolinha. Mas ela perdia em desempenho e robustez mecânica, né? A Fiat, na época, não era conhecida pela melhor mecânica, principalmente câmbio, que o câmbio da Fiat era muito ruim por um bom tempo.
A Fiat melhorou muito o motor quando botou um GM. Brincadeira, hein, gente? Eu gosto de Fiat. Já tive vários Palios, já tive o Weekend, enfim. Eu gosto de Fiat. Mas, realmente, né? A principal vantagem da Paraty frente aos concorrentes, a Elba e a Ipanema, era a liquidez de mercado e a mecânica em si, né? Então a Paraty era fácil de revenda, desvalorizava menos, enquanto a Ipanema e a Elba acabaram virando mico no mercado. E a GLS manteve um valor alto, na minha opinião, muito alto até, como um valor de coleção. E o motor AP 1.8, né, o 1800S no caso, entregava um desempenho superior, fazendo com que fosse uma perua que andava junto com alguns esportivos ali da época, né? E ela tinha peça na época que você achava na farmácia, você comprava peça para o motor AP. Eu trouxe aqui um comparativo da, da Paraty GLS 1.8S, da GL 1.8 e da CL 1.6. A CL, obviamente, era de entrada, a GL era a intermediária e a GLS era topo de linha. Tá? Então aqui eu acabei pegando a 1.8, a GLS e a GL a álcool e a CL a gasolina. A GLS 1.8S tinha 99 cavalos e a GL normal tinha 96 cavalos. Então, assim, a diferença era pequena, mas aquele S ali fazia uma baita diferença no nome, pelo menos, né? Por isso que eu brinco, é sabor esportivo, porque esportivo mesmo não era. E a CL com motor AP 1.6, teve uma época ali que saiu a CL 1.6 CHT. Essa era ruim. Nossa Senhora. Eu lembro que na época da escola, a mãe de um amigo meu tinha uma dessa, e se ela não tivesse quente, assim, se não ficasse esquentando o carro para sair, ela não subia a rampa da garagem. A CL AP 1.6 tinha 80 cavalos. A GLE, a 1.8S, vamos colocar assim, tá? A 1.8S tinha 14,9 kg de torque e a 1.8 tinha 15,2. A CL 1.6 tinha 12,7 kg de torque. O 0 a 100, curiosamente, assim, a 1.8S fazia em 10,4, o que era um número excelente, e a GL 1.8 fazia em 10,3. Pois é, era 0,1 mais rápida, enquanto a CL fazia em 11,9. A velocidade máxima da 1.8S era 171 km por hora, da 1.8 169 e da 1.6 160. Ou seja, não é muita vantagem você pagar mais caro pelo desempenho da 1.8S. A vantagem da 1.8S era realmente assim, o acabamento, o conforto, ar-condicionado, bancos recaro, enfim, né? O consumo, e aí bateu aqui uma diferença razoável. A 1.8S no álcool, lembrando que nessa época, né, o carro ou era álcool ou era gasolina, ponto, não tinha essa história de flex, o que na minha opinião era muito melhor, porque os carros eles tinham o melhor desempenho em cada combustível. Então, assim, o gasolina era melhor da gasolina e o álcool era o melhor do álcool. Hoje, você pega os carros flex, na minha concepção, eles não são nem bons na gasolina e nem bons no álcool, né? Então, eu preferia que fosse ou gasolina ou álcool, para falar bem a real. A 1.8S fazia 5,8 na cidade, no álcool, e a 1.8 fazia 7 no álcool. Isso é o declarado, né? Enquanto a 1.6 na gasolina fazia 11,5 na cidade. Pois é, dá para entender porque que ela foi exportada com foco em economia. E na estrada, a 1.8S fazia 10,7 no álcool, a 1.8 11,5 e a 1.6 14,5. Obviamente são números declarados e normalmente é difícil a gente chegar nesses números declarados, o que me deixaria muito preocupado, porque assim, se o 5,8 é o declarado, quer dizer que ela vai fazer 4, 4,5 no máximo. Pois é. A Paraty, a 1.8S pesava 1.030 quilos, a 1.8 1.035 e a CL 940 quilos apenas. Ela era a mais leve de todas. A Paraty tinha um porta-malas gigantesco que realmente era excelente. 530 litros de bagagem.
Paraty tem 4,07 m de comprimento com 1,62 m de largura. Eu sempre coloco nessa geração, né, gente? Então, as gerações vão mudando, né? A primeira, essa aqui seria a segunda geração com facelift, né? Eu sempre falo de referência o Corolla atual, que tem 4,63 m de comprimento com 1,78 m de largura. Ou seja, ela é 16 centímetros mais estreita do que um Corolla atual e ela tem aí 56 centímetros a menos do que um Corolla. Realmente, né? É uma baita diferença. E assim, apesar da 1.8S ter 93 cavalos a mais do que a 1.8, o 0 a 100 dela é um pouquinho pior, o torque dela é um pouquinho pior e a velocidade máxima dela é um pouquinho melhor. Então, assim, não dá para entender, né? Realmente só por causa de acabamento e de opcionais, talvez, enfim, equipamentos, porque na parte de mecânica mesmo, ali na parte de velocidade 0 a 100, ele não vale a pena, né? Você tem um carro mais gastão, com um motor diferente e não tem ali uma performance muito melhor. O que mudava, obviamente, né, para 1.8S era principalmente o comando. Mas assim, hoje, uma Paraty GLS 1.8S ali, imaculada, tá cara, viu? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu trouxe alguns exemplares de Paraty, alguns modelos. E assim, essa Paraty aqui é a que eu até coloquei como um carro extra no último lista que eu fiz de carros que dominaram a década de 90, né? E essa aqui é uma 9394 álcool, preto gótico, impecável, funcionando tudo original, revisado PM, enfim, tudo em ordem, só rodar. Manual, nota de compra, chave reserva, vidro verde, tudo original, pneus novos, direção hidráulica, trio elétrico, alarme, ar quente, toca-fitas, Volkswagen, enfim. É um carro completaço e tinha uma coisa na época que era muito irritante, que é o completo menos ar. Cara, se não tem ar, não é completo. Mas na época, as pessoas não se preocupavam tanto com ar-condicionado, né? O que é curioso. Eu acho que é porque tinha quebra-vento. Esse exemplar tá lindo, né? Ela tá realmente muito bonita, extremamente original. Não tá com placa preta, merecia, porque ela tá com as rodas originais, todos o para-choque, farol de milha, não colocou farol de milha extra. Enfim, ela está impecavelmente original. As rodas originais, os selos ainda de fábrica. Enfim, está muito original, muito nova, vamos dizer assim, né? Olha esses bancos, que legal, painel assim, zero trinca, nada, assim, tá impecável. Vidro elétrico, né? Enfim, que linda. Eu adoro esse painel satélite. Esse painel é muito legal. Os forros de porta aqui, realmente a GLS tinha um acabamento diferenciado, né? Tá aí, GLS 1.8S. O que mudava nessa geração, mesmo na GL, o para-choque, essa faixa aqui era cinza, né? Eu lembro que meu avô teve. Então, aqui o cara já botou com outra. Aqui já tá com a placa preta e com esse farol de milha aqui em cima. O que me mostra que, assim, isso aqui é foto antiga, né? Assim, cara, faz foto nova do seu carro, né? Para não ter essas discrepâncias aí. Mas, enfim. Meu avô tinha uma Paraty, ele teve, acho que 3 Paratis que eu me lembro. Ele trocou um é verdade, ele trocou um Gol GT 1.6, óbvio, 1.8, né? 86. Ele trocou o Gol GT numa Paraty 89, que era uma GL 1. Uma CL 1. Era uma GL 1.6, né, que na época tinha, que era das quadradonas ali ainda, né? Então, assim, ele trocou numa dessa, ficou vários anos com ela, depois ele trocou, em 89, aí ele trocou por uma Paraty GL 1.8, 1993, e aí ele ficou, essa daí ele adorava, e ele ficou até 2000
com essa Paraty, ficou 7 anos com essa daí, e aí em 2000 ele trocou numa geração 3, 1.8 também, que era o xodó, era o carro que ele tinha quando faleceu. Mas enfim, a Paraty, cresci com Paraty por causa do meu avô, né? Enfim, é um baita de um carro. Aqui eu trouxe uma outra GLS, essa é uma 93, 1.8S 93, 241 mil quilômetros, o cara pede 40, essa daqui o cara pede 67 mil, deixa eu fechar aqui a foto, pede 66.900, essa aqui tá 44.900, que já tá mais, né, mais normal aí. Também não tem nem direção, nem ar-condicionado, que era o mais comum. É engraçado, né? Era o carro top de linha, era o carro com melhor acabamento, com melhor interna, mas não tinha ar e direção. Pois é. Mas tudo bem, né? Essa também está com placa preta. Dá para ver assim, farol aqui tá bem diferente desse, né? Não dá para saber, talvez esse tenha sido trocado. Mas tá aí, ó. Eu acho muito legal essa Paraty. De verdade, para mim é um carro assim icônico, né? Até nessa cor Bordeaux, ah, eu particularmente não gosto muito. Eu prefiro a azul, né? Essa aqui é uma outra GLS 47 mil. Essa também não tá com placa preta, mas essa tem ar-condicionado e direção hidráulica, né? Então por isso que eu trouxe ela daqui. Tem até regulagem de altura no banco do motorista. Opa. Aqui o cara colocou o manual do proprietário, enfim, né? Bateria Moura. Muito legal. Impecável, né? Isso é outra coisa, esse tampão, a galera metia os alto-falantes aqui, fazia um furo aqui, me parece até ter o furo do alto-falante, né? Mas é relativamente simples de trocar o carpete, tá? Quando fica assim, começa a ficar solto, eu lembro que no meu XR3 estava muito zoado o tampão, eu mandei forrar de novo com carpete igualzinho original, ficou perfeito, ficou muito bom mesmo, né? Olha esses bancos, dá para ver assim, óbvio, né? É um carro com mais de 30 anos, gente. Então, assim, dá para ver que o banco fica meio gasto aqui, mas você ainda acha esse tecido, essa camurça aqui para trocar, né? Esse veludo, sei lá que raios que é, que tecido que é isso daqui. Mas tá aí, essa azul para mim é a mais bonita. De verdade, esse tom de azul eu acho incrível. E tinha uma, logo que lançou, ele saiu com. Era meio um roxo, meio lilás, assim, também era uma cor bonita. O porta-malas gigante da Paraty era muito bom. E engraçado, né? Porque ficava ainda o baita no step aqui. Mas tá aí. Que legal. Aqui eu trouxe uma CL, né? Já que eu trouxe os dados da CL 1.6. Essa é uma das últimas CL, né? Que é 9596. 9697 já entrou a bolinha, né? Então, em 1997 já era a Paraty bolinha. A FIP é zero, né? Nem tem FIP. O cara pede 45 mil e aí assim, putz, de verdade, 45 mil numa GLS 1.8S 93 ou 45 mil numa CL 96? Eu, obviamente, vou de GLS, tá? Mas cada um, cada um. Essa aqui me parece estar em bom estado. Ela não vinha com os faróis de milha, obviamente a pessoa colocou. Mas assim, a CL também vinha com os para-choques cinza nessa época? Pode ser que sim, né? Nos últimos anos acho que sim, então. Já não lembrava disso. Para-choque, não posso nem chamar de borrachão, né? A borrachinha eram cinzas. Tá bom. E aqui atrás também, essa borracha atrás. Paraty CL, essa assim, tá bonita, né? Nada para falar. Mas é um carro basicaço, né? Que não, essa assim não tinha efetivamente nada, né? Os bancos eram diferentes, dá para ver que é bem diferente o tecido, o tampão. Essa aqui tá com os alto-falantes em cima. Mas pelo menos ela tinha tampão, né? Se fosse hoje, já era capaz de tirarem na básica, né? Isso aqui eu lembro, cara, quando você botava 3 pessoas, quem ia no canto sempre se lascava com a caixa de roda aqui, pegava um pedaço do banco. E o painel, que assim, era um painel pobre, né? Olha aí,
peladaço, ele não tinha. O satélite eram esses comandos laterais aqui, né? Aí mudava o painel inteiro. Essa aqui o cara ainda colocou vidro elétrico, mas o vidro era aqui, né? Que abria, muda o puxador, assim, dá pra ver que o acabamento é completamente diferente. Deixa eu ver se essa daqui acho que tem dá pra ver a porta ou é a primeira? Que dá pra ver melhor, acho que é essa daqui. Deixa eu ver. Então, assim, você pega aqui, né? O puxador, o acabamento, o painel aqui, enfim. E aí, a hora que você compara com. Acabei de fechar. Enfim, a hora que você compara com a CL, é muito zoado. Essa aqui eu trouxe porque o cara me surpreende as pessoas demais, né? Primeiro que assim, o cara botou uma placa treta, porque isso aqui não é placa preta, uma Paraty 8687. E aí, assim, isso pra mim é um cabrito, não sei o que eu falo deste carro, né? O cara pede 78 mil reais, não põe nenhuma descrição, e aí, assim, ela tá com o para-choque da 86 e a frente da 87. Saiu para ti assim, gente? Eu acho que não, né? De verdade, assim, eu até que ficou bonita essa frente com esse para-choque para mim, pelo menos eu gostei. Mas, cara, por que você fez isso? Bateu, né? Apagou minha luz aqui atrás. Bateu o carro, o que aconteceu, né, para você trocar a frente, colocar a frente da 87 com o para-choque da 86? Atrás me parece tá. Então, não dá para ver direito, porque eu acho que tá com o para-choque da 86 também. Mas enfim, é um baita de um cabrito. E aí ela tem o interior, o painel da 86, os bancos recaro do Gol GT, do GTS de 87, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu fiquei meio confuso com esse carro aqui. E o cara ainda pede 78 mil reais. Pois é. Parece que tá injetada, né? Isso aqui não é o carburador, me parece a injeção MI dela, do motor AP, né? Enfim. Então, assim, é um baita de um cabrito, legal, carro, bonito carro, mas assim, cara, isso não faz ela valer 78 mil reais, vamos combinar, né? Enfim. Aqui eu trouxe uma GL 1.8 álcool, também tá com placa preta e o cara pede 80 mil reais. Então, assim, pra mim não fecha. Você pega aqui, cara, uma GLS. Tá? Eu vou pegar essa daqui, na verdade, ó. Uma GLS com ar-condicionado, topzera das galáxias, 47 mil. Aí você pega uma GL 9394, pelo menos tem direção, por 80. Não fecha, né, o mercado, gente. Assim, não sei. Eu de verdade não entendo essa galera que não pesquisa mercado para colocar o carro à venda. É muito ego, né, do brasileiro, do tipo assim, o meu vale mais. Enfim, essa aqui tá com umas rodas orbital, não sei se é 17. Isso é outra coisa, os gênios não coloca descrição. Assim, porra, coloca o que que tem no seu carro, cara, né? E tá com placa preta. A roda não interfere assim tanto na placa preta. Ah, essa é a cor que eu falei que saiu umas GLS também nesse tom, que era bem bonita. Tá lindo o carro. De verdade, assim, para mim essa está muito bonita, com os bancos recaro, tá impecável, assim, também vinha com o painel satélite. Isso é outra coisa, a GL tinha um relógio aqui e a GLS tinha o contagiros. Tem alguma foto de painel aqui? Eu não lembro que dá para ver. Ó. Aqui dá para ver que é o contagiros, né? E aqui a gente consegue ver que é um relógio. Então isso era outra coisa que mudava da GL para GLS. De qualquer forma, assim, baita carro legal, bonita, né? Essa aqui não tem o vidro elétrico, o vidro é manual, com os bancos impecáveis, assim, o acabamento, assim, dá para ver que o carro está em excelente estado. Mas não faz uma Paraty quadrada valer 80 mil reais, cara. Aqui eu trouxe uma GL impecavelmente original, né? O cara pede aqui 35 mil reais, está com 167 mil quilômetros, tá? Então, assim, putz, é muita discrepância, né? 80 mil, 37 mil. Cara, compra essa daqui, bota as rodas orbital ali e acabou. A real é essa, basicamente. Tá? Precisa trocar essas lâmpadas que, cara, fica azul aqui, eu acho muito feio, na boa. Mas enfim, gosto é gosto, né? Ahn,
essa era a roda original da GL. Que legal. E aqui, obviamente, ela não tá com o interior, com banco recaro, tal. Até o acabamento de porta era melhor do que a CL, mas ela não, essa daqui não tá com o interior com o banco recaro, que era o banco original também, que era um banco bem ok, vamos assim dizer, né? Tá aí. Auto Latina Brasil, pode crer, na época era Auto Latina. Veículo de coleção. Essa aqui, obviamente, então tá com placa preta. O cara tirou umas fotos muito específicas, né? É, assim, legal, mas sei lá. Essa está com lanternas fumê. Assim, ela tá bem próxima de uma original. Se quiser trocar a lanterna traseira, assim, é muito fácil de deixá-la original. Vidro elétrico. Tá aí. Não tem ar-condicionado. Né? Com um rádio, sei lá que rádio é esse. Mas tá aí. Um belo do exemplar por 35 mil reais. Então eu sou muito mais pegar essa aqui por 35 e levantar ela, gastar aí mais, sei lá, 10 mil que seja, para você transformar ela numa GL de qualidade. Agora, essa aqui, gente, vamos combinar? 150 mil reais, uma Paraty GL 1.8 álcool. Acabou, não tem nem ar-condicionado. O que o cara tem na cabeça para pedir 150? Eu sei que esse vídeo eu trouxe mais carro porque eu fiquei assim abismado com essas coisas. 150 mil reais uma Paraty GL. Tá? O que ela tem? Nada. O cara não põe nem a quilometragem certa. Assim, porra, na boa. Olha, não tá nem com o farol de milha. E a GL vinha com farol de milha, hein? Não tá nem com farol de milha. Essa aqui é a roda certa também, assim, tá com a lanterna fumê. Mas assim, cara, nada justifica você pedir 150 mil reais numa Paraty GL. Tá com o volante original, os bancos aqui perfeito, vidro era manual, não era elétrico, painel satélite, ela está impecável. Isso não está em discussão, né? Mas, cara, 150 mil reais? É que o cara é burro também, né? Não botou aqui que ela tem ar-condicionado. Essa aqui tem aqui é o botão do ar-condicionado. Tá com toca-fitas Volkswagen. Legal, assim, está impecável este carro. Impecável. As rodas originais aro 13 do ano. Impecável. Né? O cara não teve a capacidade de selecionar ar-condicionado aqui, meu Deus do céu. Agora, 150 mil, desculpa, meu amigo, não sei o que você tem na cabeça, de verdade. E aí eu até trouxe uma GTI, uma Paraty GTI, que assim, a bolinha saiu GTI, né? O cara pede 110 mil. Então, assim, 110 mil numa GTI 16 válvulas bolinha ou 150 mil numa GL? Pô, vamos combinar, né? Essa é uma 9899. 16 válvulas revisados, som Nakamichi, módulos, sub, papapá, pneus novos, rodaram 17. Isso daqui é desenho. Essa daqui é a GTI 4 portas, né? Ela já saiu 4 portas. A mais desejada GTI era o branco perolizado, né? Eu não gosto dessas rodas, eu prefiro as rodas originais dela, tá? Mas gosto é gosto, né? De verdade, assim, eu não curto. Para mim, essas rodas estragaram o carro. Mas tá aí, o banco recaro de couro com xadrez, enfim. Mas e o gênio, assim, a coisa mais legal da frente da Paraty GTI 16 válvulas é a bolha no capô e o cara não mostra. Pois é. É, Enfim, né? Deixa pra lá. E aqui eu trouxe a Paraty primeira geração. Essa aqui é uma Paraty 1.6S de primeira geração e essa aqui era uma Paraty Plus, que foi ali uma versão especial em 1980. Se eu não me engano, em 83 teve a Plus já, mas essa aqui é um exemplar 84, todinho original. E aí um detalhe, o cara pede 50 mil, veículo restaurado, mais de 90 mil reais, peças originais, faróis, lanterna CBE. Enfim, é um cara que assim, o cara gastou, realmente, não duvido que ele tenha gastado 90 mil e ele pede 50, né? Porque, cara, você nunca, se você restaurar o carro de verdade, é para você.
que você nunca vai recuperar o que você gastou. Ponto. Eu tomei prejuízo no meu Escort. Se eu for vender o meu Opala hoje, eu vou tomar um baita prejuízo também. Não tenho o que fazer. Mas essa aqui está impecável, realmente, assim, muito bonita, extremamente original, né? Eu acho que a única coisa que ela não tinha era o retrovisor pintado na cor do carro. O retrovisor dela era preto. Mas tudo bem. O interior também está todo original. E aí, assim, aqui, um detalhe, dá para ver aqui que a maioria das pessoas não sabe, e eu digo por causa desse exemplar aqui, assim, também tá bonito, não tá lindo, mas em 1900 e, se eu não me engano, em 87, foi 87, quando mudou para Paraty quadrada, a lanterna aqui, a lateral ficou inteira vermelha. A original, até 86, a ré aparecia na lateral, né? Depois, em 87, a ré fica só na frente aqui, né? Só na frente da lanterna, e aí fica a lateral vermelha e tem um frio, uma volta vermelha em volta da ré, né? Então, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, não percebe, mas que mostra assim, tipo, ok, as lanternas dessa foram trocadas. Por mais que o cara fale todo original, pode ser uma lanterna original Volkswagen, mas não é original desse ano, né? Obviamente, isso é Zé Frizinho demais, gente. Mas se você vai comprar um carro com é um carro original, tem que se pegar nesses detalhes, né? Senão, assim, ok, o carro não vai fazer diferença nenhuma, mas não é original. E aí tem que entender, tá, por que que trocou a lanterna? Só estava queimado do sol, assim, estava desgastado, ou bateu? Né? Então isso é importante, saber esses detalhes para entender o porquê que foi trocada. Essa aqui, assim, tá bonita, tá com assim, interior todo original, rádio de época, volante original dela, o que é difícil porque a galera metia o quatro bolas, não tem jeito, né? Então, assim, tá bem originalzinho esse carro, bem legal, bem bonita mesmo. Só eu só não curto assim essas rodas pintadas de preto, brilhante, assim, bota uma roda de época, põe essa roda aqui, né, da Plus, você ainda acha, tal, enfim. Mas cada um, né, gente? Isso aí. Mas e aí? Fala pra mim aqui nos comentários. Você teria uma Paraty e uma Paraty GLS 1.8S? Eu vou falar que eu adoro a Paraty. Eu gostaria de ter uma ainda, seja uma quadrada ou uma bolinha. São os dois modelos que eu mais gosto de Paraty, né? Então, enfim, eu gostaria de ter uma. Talvez eu tenha. Provavelmente, se algum dia eu for ter um quadrado, certamente será uma Paraty. Eu teria uma Paraty. E você? Você teria uma Paraty? Lembra de curtir o vídeo, isso me ajuda bastante para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Segue o canal, ativa as notificações e manda esse vídeo para o amigo lasanheiro que gosta de Paraty. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!